Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Estamos agora na quarta parte. Louvado seja o nome do Senhor sobre a escatologia apocalíptica e o final do mundo. Aleluia. E nós podemos bem ver que o primeiro selo, o cavalo branco com o seu cavaleiro, representa o anticristo que seduzirá as nações. E como falamos, o segundo selo, o cavalo vermelho com o seu cavaleiro, representa as guerras que ocorrerão nesse período futuro, talvez até uma grande guerra mundial, culminando com a perseguição de todos aqueles que temem a Deus. E o terceiro selo é o cavalo preto com o seu cavaleiro, que representa uma grande fome que assolará a terra, conforme nós falamos que no livro de Reis, aleluia, no capítulo 6, na segunda carta de Reis, no capítulo 6, a gente vê aquela questão daquelas mulheres, uma preparando cada uma o seu filho para comerem. Um filho seria comido num dia e o outro ficaria para o outro dia. Agora o quarto selo nos mostra o cavalo amarelo com o seu cavaleiro, que representa uma mortandade muito grande sobre a face da terra. Uma mortandade que nunca houve antes, conforme diz, aleluia, a própria palavra de Deus. Aleluia. Que o inferno seguia esse cavaleiro. E foi-lhe dado poder para matar, para destruir a quarta parte da terra, com espada, com fome e com pestes. Então vai ser um tempo de grande mortandade. Então a gente observa que vai haver grande surgimento de pragas e a intensificação dessas guerras. Vai ser uma grande tristeza sobre a humanidade. A espada representa guerras, a fome representa o sacrifício de filhos pelo desespero de obter comida, conforme eu falei ainda há pouco, como está registrado lá na segunda carta de Reis. Aleluia. Aonde a mortandade vai ser enorme e a morte, assim como faz referência ao nome do cavaleiro, que por sinal é o único que o nome consta, a partir daí nós podemos observar que as coisas serão muito sérias, muito mais sérias do que nós pensamos, do que nós imaginamos, que o próprio Hades, o inferno, irá ser algo visível para os moradores da terra naqueles dias. É por isso, igreja, que nós temos que perseverar. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz a palavra do Senhor. Porque são reais essas coisas que irão acontecer no período do final do mundo. E hoje nós temos a oportunidade de buscar a presença do Senhor. Nós temos a oportunidade de nos dedicarmos a Cristo, aleluia, de se sair do pecado, porque o pecado, ele é como um câncer, ele vai corroendo aos poucos a vida das pessoas. E como disse o profeta, aleluia, Malaquias, que aqueles que estão sujos, aqueles que estão com as suas vestes sujas, que se sujem mais ainda, conforme diz a própria palavra de Deus, aleluia, que se sujem mais ainda,
É o que nós temos visto muito nos dias de hoje, muitas pessoas largando Jesus pelo pecado, porque o pecado ele é doce como mel, mas no final de tudo, como diz a própria palavra, ele é amargo como fel. As consequências serão terríveis, porque as pessoas vão deixando de adorar a Deus, vão deixando de temer a Deus e vão mergulhando no pecado, e talvez possa ser que não tenha mais volta para essas pessoas, lamentavelmente. Conforme diz a própria palavra de Deus, aleluia, que quem é limpo, se limpe mais ainda, aleluia. Quem é justo, que faça mais justiça ainda, mas quem está sujo, se suje mais ainda. Mas o justo, aleluia, vai andar em santidade diante de Deus, vai andar em vigilância diante do Senhor, não vai ouvir o conselho dos ímpios, porque os ímpios, como disse o próprio salmista Davi, que nós não podemos nem nos assentar nas rodas dos escarnecedores, nem ouvir o conselho dos ímpios, porque vai ser ruim para nós. Esse tempo que virá será tempo de angústia sobre a terra, tempo de mortandade assoladora sobre a face da terra. E Deus vem falando à sua igreja, ao seu povo nesses dias. Aleluia! Hoje foi a convocação geral de todas as igrejas, que eu creio que o Espírito Santo que convocou a igreja para jejuar e orar, mas muitos não obedeceram. Muitos hoje tiraram seus dias para fazer outras coisas, mas o Espírito Santo pediu para a igreja orar, para a igreja jejuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque estamos apenas no princípio, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Oh, irmãos, como vai ser doído naqueles dias quando alguém quiser comer um pedaço de carne, vai ter que cozinhar o seu filho, o seu próprio filho, ou a sua própria filha. Sacrificarão seus próprios filhos para se alimentarem. E isso é algo verdadeiro, porque é algo que vai trazer um desespero total hoje. Com essa pandemia, a sociedade tem se unido. O governo tem levantado milhares de cestas básicas, as comunidades, um ajudando o outro, mas nesses dias que virão, serão dias difíceis, igreja. Que tudo aquilo que foi guardado no celeiro, tudo aquilo que foi guardado em depósitos para a alimentação da humanidade, vai faltar. Deus levantou José naqueles dias para preservar a humanidade. Você pode observar que a própria Bíblia fala que José foi levantado para preservar a humanidade, aonde vê aquela revelação que Faraó, ele sonhou e José interpretou que viria 7 anos de fome. E nesses 7 anos deveria guardar mantimento para a preservação da humanidade naqueles dias, porque o povo estaria com fome. E o povo teve fome, o povo trocava suas terras, dava até seus filhos para adquirirem um pouco de alimento para passar alguns dias em seus lares. Mas esses dias que virão
Serão dias terríveis. Serão dias de desespero, de angústia. E a fome será total sobre a terra. Deus não está brincando de ser Deus. E eu tenho certeza que você não está também brincando de ser crente. Você não está brincando de ser um servo, uma serva. Cumpra com a palavra de Deus, aleluia, na tua vida. Enquanto você tem tempo, não deixa o pecado dominar a tua vida. Mas deixa que o Espírito Santo domine a tua vida. Para que você não seja comparado, como diz lá em Mateus capítulo 25, que dentre as 10 virgens, 5 eram prudentes, mas 5 eram nécias. Deixa Deus falar e você obedecer. Não deixe que o teu eu seja maior, aleluia, do que a tua obediência para Cristo. Porque essas pessoas que estão hoje vivendo na igreja, dubiamente, com dupla personalidade, elas vão pagar um preço caro. Elas vão pagar um preço caro, como nunca pagaram antes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No 5º selo, João vê os mártires, aqueles que morreram na grande tribulação, ou seja, os cristãos que morreram nessa época, que estão clamando pela justiça divina. E uma coisa interessante que nós podemos fazer uma comparação é com aquela palavra lá em Lucas capítulo 15 de Lázaro e o rico, que Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico está no inferno agonizando, e ele fala com Abraão. E agora nós vemos aqui em sã consciência as almas clamando, dizendo ao Senhor, falando a Deus, até quando eles iriam clamar por justiça? Porque eles estavam esperando a vingança do Deus Todo-Poderoso contra as nações perversas da terra, que estavam perseguindo o povo de Deus. Amados, aleluia, Deus, a própria palavra diz que Ele é o Deus da vingança, que Deus é quem vinga, não é você que vai vingar o que te fizeram, ou o que estão fazendo contigo. Você tem que entregar nas mãos do Senhor, porque um dia Deus vai agir com justiça, vai vingar todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O 6º selo mostra os terríveis desastres naturais, as catástrofes, como os terremotos, os eclipses, as quedas das estrelas. E muitas pessoas irão morrer, amados irmãos, por conta disso, conforme diz a narrativa apocalíptica. Muitos vão morrer pelos desastres naturais que irão acontecer sobre a face da terra, conforme diz a própria palavra de Deus. Como João ele vê, houve um grande terremoto sobre a terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os
tribunos e os poderosos deste mundo e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?